E aí, tudo isso pra gente falar de pseudociência. Sim. Porque ela permeia tudo isso aí, né? Permeia tudo isso, né? Essa Quando a gente estuda filosofia, é que a gente fica atento às características mais profundas da pseudociência. Vamos explicar pro pessoal o que é pseudociência. Primeira coisa, só pro pessoal ter a base aí. Pseudociência basicamente é uma área que diz do conhecimento, mas não produz um conhecimento de fato, que tenta fingir ser ciência em algum nível. Mas, no fundo, ela não apresenta nenhuma característica de ciência, ou algumas características de ciência são apenas parciais, né? Por exemplo, ela pode ser uma disciplina acadêmica. Para muitos, isso representa um grau de cientificidade. Só que, no fundo, essa disciplina ela não age com a mesma atitude científica de outras áreas, né? E aí, basicamente, é isso. Uma pseudociência ela vai fingir a ciência autêntica, mas não é só isso. Vai ter que satisfazer alguns parâmetros para a gente considerar que ela realmente está ali naquele limbo. Né? E aí, como eu disse, essa discussão geralmente invoca o Popper. O pessoal fala que se teorias ou hipóteses não podem ser colocadas à prova com o objetivo de buscar evidências que possam refutar, elas são descartadas como não científicas. Né? A preocupação é com a falsibilidade, com provar falso. Só que nem eu disse, existem N exemplos de pseudociências que são falseáveis, ou já foram falseadas, como da astrologia, da parapsicologia. Pode dar um exemplo da astrologia aí. Não, o simples fato de você presumir que um corpo celeste pode interagir e moldar o nosso comportamento humano é uma coisa que a gente pode testar e provar falsamente. É uma premissa que a gente já colocou à prova e já viu que realmente ela é falseável e a gente descarta. Sim. Ela é falseável e ela foi falseada. Né? Isso daí é um bom exemplo. Agora, outras coisas assim. O pessoal geralmente esquece também de coisas que não são, a princípio, falseáveis, mas a gente toma como uma hipótese científica ou toma como parte do conhecimento científico. Por exemplo, algumas leis do movimento planetário têm premissas ali que elas não são falseáveis. Alguns estudos cosmológicos eles não são falseáveis. Você testa, você pode testar alguma coisa em determinada circunstância, mas você não tem ali como falsear. Teoria de cordas, você não tem como falsear, principalmente pelas escalas de energia, né, que falam. Claro. Né? E tem outras coisas assim que fazem parte da biologia molecular, né? Então, assim, todas as áreas vai tendo o seu... Vai ter os enunciados não falseáveis. Mas por que a gente, então, dá algum tipo de credibilidade para essas ideias que não são falseáveis? Porque a gente valoriza a evidência positiva, a confirmação, e não a falseação. Entendi. A gente o Bunge, por exemplo, ele dá um exemplo num livro dele, acho que é no 100 Ideias. Apenas, assim, ele usa como um exemplo, não para você levar a cabo, mas apenas para ilustrar a ideia. Por exemplo, a gente dá o prêmio Nobel a quem refuta hipóteses ou teorias ou para quem confirma? Exatamente. Claro, aí tem aquela questão lá sobre supostas jogadas políticas, em decidir quem leva o prêmio. Sim. Só que mas a ideia normalmente é para quem está... Sim, a ideia é só desenhar o que a gente valoriza mais. Então, sim, a falsificação faz parte? Faz, mas a confirmação... E uma outra coisa que é mais importante, a compatibilidade com a maior parte da ciência. Ou seja, você não vai propor uma hipótese que viola leis e princípios físicos bem estabelecidos. Por exemplo, uma hipótese de alma viola o princípio de conservação de energia da lei da termodinâmica. Então, você já vai conflitar uma hipótese dominante ali. Você já vai conflitar um conhecimento dominante. Você já vai conflitar outros ramos da física. Então, não é científico isso. Então você vê que é muito mais complexo a gente tentar delinear ciência e pseudociência. Não é apenas uma sentença de ser falseado ou não falseado. A questão envolve todo um corpo de conhecimento. Sim. Aí a gente analisa esse todo. Né? E aí que entra também as discussões assim, com disciplinas específicas. Vamos lá. Psicanálise. Por que eu considero pseudociência? Porque, vamos lá, historicamente, o Freud propôs a sua ideia já negligenciando a própria neurologia da época.
né? A descoberta dos neurônios por Santiago Ramon y Cajal foi ignorada pelo Freud. Nenhum trabalho de neurologia da época cita os trabalhos do Freud, lá nos primórdios da psicanálise. Ela tem hipóteses assim que hoje conflitam com dados da neurociência. Por exemplo, para a psicanálise, principalmente da linha freudiana, os órgãos responsáveis pela excitação sexual seriam, por exemplo, as genitálias. Hoje a gente sabe que é o cérebro. E algumas hipóteses também tentam falar sobre sexualidade infantil. Hoje a gente sabe que o hipotálamo, né, que é responsável pela fase de desenvolvimento sexual, não está bem desenvolvido numa criança pelo menos uns 4 anos de idade. Então, assim, as hipóteses psicanalíticas elas conflitam com os dados brutos de uma boa psicologia e de uma boa neurociência. Né? Aí vem outras coisas assim mais pontuais. Por exemplo, alguma evidência de que esquecimento ou repressão tem conteúdo sexual. São hipóteses assim que eles nunca tiveram qualquer tipo de evidência para sustentar. É apenas pela palavra de quem disse. Né? Falam assim, você está sofrendo algum trauma porque possivelmente tem uma frustração, ou teve algum tipo de experiência traumática na infância. Só que, tipo assim, o método que eles usam para tentar supostamente tirar isso do inconsciente da pessoa não tem como verificar de uma forma científica. Sim, então fica mais ou menos assim a palavra do psicanalista e aí a questão de aceitação ou não do próprio paciente. Né? Exatamente. Porque esse lance da verificação aí, no caso da ciência, ele é muito importante, né? Muito. De verificar, né? E de fazer, e de ser aberto e tudo, né? Então isso aí realmente é importante, é onde o pessoal falha, né? E aí que entra, né, na pseudociência, né? Não, mas essa análise aí é bem completinha mesmo, né? E quando você começou lá,